sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui na cidade maravilhosa, aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia 11 de abril de 2026, um sábado, como de hábito, e nós vamos hoje bater um papo com dois dos maiores ativistas brasileiros na área da saúde, Roberto Pereira, psicólogo e ativista social, e, igualmente, Carlos Basília, também psicólogo e também ativista. Eles são fundadores de uma instância de articulação política da sociedade civil muito importante, que inicialmente o nome era Fórum de ONGs TB do Estado do Rio de Janeiro, mas hoje, há alguns anos, ela já incorporou, ampliou seus parceiros. Então hoje tem parceiros que são gestores, parceiros que são da academia, profissionais de saúde, e então é o Fórum de ONGs, Fórum de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro. Não é mais um agrupamento de organizações não governamentais como originalmente. Esse grupo é dado a sua fundação em 2003. Então nós já vamos para mais de 2 décadas de atuação diária, diuturna, na verdade, que inclui esses dois convidados. Antes da gente entrar no tema de hoje, eu queria fazer referência a uma atividade que houve quarta, quinta e sexta-feira agora, dia 8, 9 e 10 desse mês, que se encerrou ontem, que foi a 8ª conferência sobre políticas do álcool, uma conferência mundial. Pela primeira vez, a de ontem foi a 8ª, mas pela primeira vez a sede do evento foi o Brasil. Quando a gente fala em política do álcool, nós estamos falando da bebida alcoólica, né? Não do etanol, por exemplo, dos automóveis. O alcoolismo e os efeitos da bebida alcoólica em excesso é considerado um grave problema de saúde pública, com repercussões sanitárias muito importantes em vários campos, seja na área da saúde individual. Uma série de doenças são desencadeadas pelo consumo abusivo de álcool, como também a violência urbana, a violência doméstica, os acidentes de trânsito, perdas, por exemplo, de emprego. Muitas coisas estão associadas. E isso para a gente reduzir esse impacto, é preciso que a gente desenvolva políticas exitosas nesse campo. Então, o mundo inteiro mandou representantes nesse evento que houve quarta, quinta e sexta-feira, mostrando as experiências locais na África, na Austrália, na Europa, nas Américas, e enfim, todo mundo foi representado nesse evento. Um evento cheio aqui no centro do Rio de Janeiro, e depois isso provavelmente vai ter algum nível de repercussão, e eu inclusive queria convidar para uma futura bancada aqui alguém que esteja envolvido com a política do álcool. Então, essa é a referência. A gente precisa enfrentar a indústria da bebida alcoólica da mesma forma como o Brasil enfrenta a indústria da nicotina. Como a gente vai precisar enfrentar a indústria das bets. Então, as populações estão sendo atingidas por interesses econômicos e por corporações muito poderosas, a da bebida, a das armas, a da indústria farmacêutica, e agora a do álcool e a das apostas. Dito isso, vamos iniciar
o nosso programa. Eu tenho o maior prazer de ter vocês dois aqui, que já vieram aqui antes. Então, na reedição do programa, eu vou colocar os links das participações deles anteriores. Para mim, é realmente uma honra ter vocês dois. Eu acredito, eu sou técnico, né? Sou médico, todo mundo sabe, mas também sou ativista. Então, durante muitos anos, eu era mais técnico do que ativista. Como eu me aposentei no Ministério da Saúde, eu estou meio bicho solto, então meu ativismo tem aflorado. E eu sou obrigado a reconhecer que eu aprendi muito com vocês, a fazer articulações, a não perder o foco, a dormir e acordar pensando naquele seu interesse, né, naquele seu advocacy. Aprendi muito. Inclusive, hoje eu estava me lembrando, sabendo que eu ia conversar com você, Roberto, eu estava me lembrando como é que eu te conheci. Você talvez não se lembre. Eu estava defendendo o hospital que eu trabalhava, que é um hospital que tinha um forte peso na especialização em pneumologia e notadamente em tuberculose, que é o Hospital Rafael de Paula Souza, carinhosamente conhecido no Rio de Janeiro como o Hospital de Curicica, né? Que fica no bairro de Curicica, em Jacarepaguá. E esse hospital estava sob grave ameaça de fechamento, subfinanciado, e de repente eu fui um dos que levantou a bandeira de tentar defender o hospital. E eu me lembro que já existia o fórum e alguém fez contato comigo e falou assim, vai ter uma reunião em tal lugar, não sei se foi no Hospital do Andaraí, não sei onde foi, ou nos Servidores, eu acho que foi nos Servidores. Agora você está lembrando, né? E aí me disseram assim, vai ter uma reunião do fórum lá e tem um amigo nosso, Roberto Pereira, que vai estar à frente lá do encontro dessa vez. E eu fui lá pedir esse espaço a você para comunicar a minha preocupação com o hospital, que seria um déficit grande para o controle e para o enfrentamento e para o tratamento da tuberculose na nossa cidade, e você me abriu espaço, foi ali que a gente se conheceu. Eu fiquei quietinho lá, enquanto a reunião acontecia, e teve uma hora que você me chamou, você quer falar aqui, defender seu peixe? Foi assim que a gente se conheceu, isso tem mais de 20 anos, né? Muito interessante. Agradeço a posteriori, e nós estávamos certos, na verdade, naquela época, porque meio que destruíram essa vocação do hospital de ser um hospital especializado numa doença. Uma coisa quase que discriminatória, como se tuberculose não precisa de tanta atenção assim, né? O Hospital Santa Maria Estadual, aqui também de Jacarepaguá, sofreu coisas parecidas. Ficou, não sei, era um hospital que era um edifício, ficou não sei quanto tempo sem elevador. As pessoas tinham que subir a escada para se internar, né? Enfim. Então vamos falar o seguinte, antes da gente tocar no tema, eu queria que vocês dois se apresentassem, contassem um pouco dessa história com mais detalhes, não só a história de vocês, mas a história do fórum. Como é que vocês pensaram nisso? Porque foi uma coisa bastante, eu não vou dizer assim, o encontro de pessoas não posso chamar de uma coisa pioneira, que nós temos uma ligação com a Fundação Ataulfo de Paiva, que fez isso na década de 30 do século XX, né? Então, que chamava-se Liga Brasileira contra a Tuberculose. Mas fala um pouquinho da história de vocês dois e um pouquinho da história do fórum. O Carlos Basília, pela ordem alfabética, o C vem antes do R. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, de retornar ao programa, né, dar uma boa tarde a todos os ouvintes, né, e dizer que também para a gente é um prazer e é um orgulho estar aqui com você, Alexandre. Você também faz parte dessa história, né, da nossa história, né, dessa militância, desse ativismo que você já pontuou algumas questões históricas aqui, né? Você lembrou da questão do Rafael de Paula Souza, você citou Santa Maria, mas nós também tivemos que nos mobilizar para reverter já uma decisão dada de fechamento do Hospital Santa Maria, né?
com uma série de alegações absurdas, questões de segurança, questões de falta de investimento, coisas que na verdade eram para ser resolvidas e não para ser utilizadas como argumentação para o fechamento de um hospital tão histórico, de tão importância, de referência para o Estado. Década de 40 do século XX. Isso. Curicica de 1952, o Santa Maria de antes da década de 50. E graças, à mobilização social, do qual você também faz parte, como você colocou, não só como profissional de saúde, mas como quem milita nessa agenda da saúde, na defesa do SUS, e no termo da tuberculose e suas comorbidades, correlações, graças a essa participação da sociedade civil, a gente conseguiu reverter um processo que já estava dado, inclusive com a anuência até do Ministério Público. A gente conseguiu, numa articulação com o Parlamento, que isso também é uma outra característica da sociedade civil, ela circula entre os diversos poderes. Nós conseguimos, com o apoio do Parlamento da LERJ, na época, acho que é bom sempre citar e reconhecer aqueles que nos apoiam, da deputada Marta Rocha, que presidia a Comissão de Saúde à época, nós conseguimos reverter, e o hospital está de pé até hoje, atendendo os casos de tuberculose, internando, e principalmente aqueles casos com perfil de pobreza, aquele perfil em situação de rua e de uso e abuso de drogas. Eu até me estendi um pouquinho nessa questão, porque quando você falou do Rafael Paulo Souza, que a gente também abraçou essa causa do hospital, eu me lembro de uma foto de vocês abraçando o hospital. Nós fizemos o mesmo para o Santa Maria, e a gente conseguiu reverter, está tudo de pé. Talvez não como a gente gostaria, com investimento merecido, mas são estruturas que estão de pé que talvez não estivesse, se não houvesse essa mobilização, esse ativismo. Bom, quero que você fale primeiro agora de você. Bom, na verdade, assim, a minha militância ela começa na década de 90, naquele período da redemocratização do país, no período que houve um investimento, num fomento do retorno das organizações da sociedade civil e da participação democrática, que tínhamos vindo de períodos obscuros, de ditadura onde isso tinha se diluído, tinha se desarticulado. E eu tive a sorte de trabalhar numa organização que era recente, chamada IBS, Instituto Brasileiro de Inovação em Saúde Social, a qual o diretor, que era um holandês, ele já vinha com uma ideia. Como é que era o nome dele que eu esqueci? Nanko van Buren. Nanko van Buren. Lamentavelmente já falecido, não está mais entre nós, mas que à época veio com uma proposta já bem amadurecida na Europa, de visão social e de participação comunitária e de organização da sociedade civil. E alguns projetos iniciais, bem provocativos. A gente estava em plena epidemia da AIDS, foi da década de 80 até 90. E o Roberto, até que inicialmente foi o primeiro, a gente estava fazendo faculdade de psicologia, e o Roberto apresentou um trabalho... Você não sabia? Vocês foram da mesma turma? Não, fomos da mesma faculdade, da FAUP, da Faculdade de Ciências Humanas do Colégio Pedro II. Você? Eu entrei no ano, o Roberto entrou no segundo, Mas a gente convivia, Era anos diferentes, mas no mesmo espaço, O Roberto ele pode falar depois, ele já assumiu lá o diretório acadêmico, ele sempre teve essa verve, até mais do que eu, na verdade, ele é meu mestre, Ele assumiu o diretório acadêmico de psicologia, e nos trabalhos de psicologia social, porque a gente se insere como psicólogos no campo social, da psicologia social, porque todo mundo fala assim, é psicólogo, então doutor, vai me tratar, se tem uma visão, a psicologia sempre é o clínico, com o uniformezinho branco atrás da mesa. Não, a psicologia tem um campo muito grande, eu estava conversando com o Geraldo sobre isso aqui. O Roberto fez um trabalho, esse trabalho que era de sexualidade, jovens e adolescentes, ligado à questão da vulnerabilidade para HIV/AIDS, e isso impactou muito a professora à época, que conduzia essa aula, e ela tinha ela era terapeuta de um psicólogo que estava fazendo um trabalho no IBS, que a gente não se conhecia, e ela aproximou o Roberto e o Roberto foi convidado para fazer esse trabalho. Logo depois ele me chamou, que era um trabalho de prevenção, de educação em saúde em DST/AIDS para jovens que viviam da prostituição de rua, que tinham um perfil bastante marginalizado, bastante vulnerável, no momento que a epidemia crescava, que tinha um número de óbitos muito grande, ia muito a óbito por conta do HIV/AIDS. Você não tinha os tratamentos, você não tinha as formas de prevenção que nós temos hoje, pré e pós, evoluiu anos-luz, mas daquela época não.
E essa organização, ela abraçava de uma forma bastante interessante grupos marginalizados e entendia que ela tinha que inovar, era estudo, né, de inovação social, né? Uhum. Então, aquilo que o Estado não fazia, né, aquilo que não tinha política pública, né, essa organização se propunha a elaborar e executar. Então nós começamos como educadores sociais, indo para a rua todos os dias, com a sacolinha, com o preservativo, com os materiais informativos, fazendo aquilo que a gente chamava de orientação vital, né, que era dar suporte emocional e orientar para que esses jovens... Vocês iam às ruas, cenas de prostituição. Sim, na Cinelândia, no Castelo, né? A gente, na Galeria Alaska, né, existia na época, nós íamos nos pontes, né, de concentração, né, de prostituição masculina, jovens, homens, travestis, naquela época a gente nem usava o termo trans, né, hoje a gente fala trans, mulheres, a gente fazia então essa abordagem corpo a corpo para a questão da AIDS, né, para a questão da doença, para evitar a transmissão. E quem hoje, desculpa te interromper, quem hoje tem, por exemplo, 25 anos, já é um adulto, né, formado, já o cérebro até para de desenvolver, já vai perdendo neurônio, né? Quem hoje tem 25 anos não tem a menor ideia do que foi essa fase que você está se referindo em termos da SIDA, né, da AIDS, isso, nessa década de 80, que começou mesmo os primeiros casos em 81, até esse início da década de 90, as pessoas não têm ideia do impacto que isso foi na sociedade. Do impacto da transmissão, né, do desenvolvimento da AIDS como doença, né, que hoje as pessoas se tratam, né, e têm uma vida normal, sem sintomas, sem a síndrome, e com uma evolução, um impacto muito grande. Nós perdemos amigos da nossa geração, né, com a questão da AIDS. Então, esse foi o meu, e dele, nesse caso, primeiro contato muito concreto, né, naquilo que se chamava organizações não governamentais, ONGs, ONGs, né, que mais tarde, lamentavelmente, acabou se criminalizando, né, porque muita gente mal intencionada entrou no circuito, né, e acabou, em algum momento, até um pouco marginalizando, um pouco estigmatizando, né, as organizações da sociedade civil, mas o fato é que a gente trabalhava com uma população altamente marginalizada, excluída, assistida por políticas públicas, né, e altamente vulnerável. E era uma provocação, porque era uma população muito marginalizada, e nós ouvimos fomos hostilizados muitas vezes, seja pelo aparato policial local, o que estão fazendo aqui, o que você tem nessa sacola, o que você achava que a gente vendia drogas, enfim, nunca nos viam, né, como educadores sociais, se colocar como educador social. Ou pessoas próximas, mas que não, sem visão social, dizem assim, pô, vocês se formaram em psicologia para trabalhar com esse tipo de gente, né? E não satisfeitos, né, nessa posição, né, de trabalho exposta também, porque era na rua, não era no consultório, não era numa instituição, a gente estava nas intempéries como uma população que a gente trabalhava, não satisfeito em relação a isso, também incorporou nesse trabalho com a Constituição o trabalho com criança e adolescente em situação de rua. Uhum. Isso na década de 90, quando o Brasil é denunciado internacionalmente pelo extermínio de criança e adolescente. Né? Uhum. Quando o Estado era acusado, né, nos fóruns internacionais por violação de direitos humanos. Quando a hotelaria, quando os empresários, o comércio local era apontado e acusado pela sociedade civil, pelos aqueles que militavam nos direitos humanos, por financiarem um aparato, né, de repressão e que muitas das vezes tinham desfechos trágicos, como foi a Candelária, como foi a assassina da Candelária. Nós somos, então, desse processo. Eu estava lá na Candelária também. Isso. Então, nós somos, então, assim, como moradores da cidade do Rio de Janeiro, né, como cidadão, como profissionais, né, na área da saúde, a gente atua nessa perspectiva. Quando isso nos formou, né, a nossa visão se baseou nesse papel. A sociedade civil atuando junto com o Estado, discutindo programas, políticas, né, intervenções, e sempre procurando a defesa, a promoção, a defesa, né, dos direitos humanos das populações vulneráveis que a gente trabalhava. O IBS também tinha um outro rol de projetos muito focado para favelas e periferias. Isso trazia uma outra demanda. Foi onde surgiu para mim, né, a primeira questão com a tuberculose. Então eu já vinha fazendo trabalho para a AIDS, em educação, até que um dia o NANCO, o diretor, me chamou e falou assim, olha, a gente está tendo muito relato
né, de casos de tuberculose, inclusive com óbito nos nossos projetos. Desde as nossas comunidades, nas favelas, periferias que a gente trabalha, como principalmente num trabalho que era feito com catadores e recicladores de material, catadores de material reciclável, né? Vulgarmente chamado de catadores de lixo, né? Catadores de papel, que eles tinham uma sede ali no castelo, próximo ali entre os tribunais de justiça que tem ali, né? E é uma população extremamente vulnerável, dessa que inclusive grande parte é do lixão de Gramacho, né, que o Roberto, que antes de começar o programa até te falou de uma dessas lideranças que buscou contato. E ele me pediu assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa com essa população em educação, em saúde. Né? E lembrando, Basília, novamente interrompendo, que hoje ainda, 30 anos depois disso que você está se referindo, hoje ainda a tuberculose é o principal fator de morte de paciente de HIV/AIDS, né? Então, apesar de todos os avanços que a gente teve em relação à AIDS, que efetivamente a queda da mortalidade é absurda, mas a gente ainda tem hoje a tuberculose prevalente de uma forma que os pacientes que hoje ainda morrem de AIDS, a primeira causa é a tuberculose. Perfeito. O Brasil faz parte, né, na lista da Organização Mundial de Saúde dos países mais alta carga de tuberculose e da coinfecção TB/HIV. Isso. Né? A gente faz parte dessa lista. Mas aí, voltando para a questão, então, assim, a minha experiência, né, de campo era com a questão da AIDS. A partir dessa demanda inicial da instituição por conta da população que atendia, ter muitos casos de tuberculose que evoluíam para óbito, né? Uma coisa chocante. E ninguém falava de tuberculose. Nem no movimento de AIDS, que eu era um militante, um ativista, eu participava ativamente dos encontros das organizações de HIV/AIDS, das capacitações, das oficinas, assim, de uma série de agendas, né? Para mim foi uma surpresa. Eu nunca tinha ouvido, de fato, falar de tuberculose. Eu era ignorante absolutamente da tuberculose. E mesmo sendo um profissional de saúde. Sim, e que trabalhava com a questão da AIDS. Se você fosse um engenheiro, um balconista mas de loja. Não me era visível, não me era provocado, nem a associação tuberculose e AIDS, tuberculose HIV/AIDS. Como que isso mudou? Primeiro, por essa demanda da própria instituição, para mim. Então, como técnico, como um psicólogo, para desenhar um projeto para intervir para essa população, trabalhar HIV/AIDS e trabalhar a questão de tuberculose dessa população em situação de rua, catadores recicladores de papel na rua. Eu elaborei um projeto chamado Catadores da Vida. Catadores da Vida? Porque é uma população muito estigmatizada, você cata lixo e confundida com o trabalho, muitas das vezes estigmatizada e discriminada, né, e desvalorizada por conta do seu trabalho, que é fundamental, é essencial para... E continua sendo. Para o meio ambiente, né, para a saúde da sociedade, mas que ela era muito associada à população sujeita ao lixo. O próprio Gari, que hoje a gente incensa, o próprio Gari, primeiro, era chamado de lixeiro. Isso. E era considerado uma profissão assim subalterna. Esse projeto, né, Catadores da Vida, o símbolo era uma mão, né, com o símbolo da reciclagem por cima da mão. Quer dizer, rever toda essa mitologia, todo esse imaginário negativo, discriminatório. Esse projeto foi apoiado pelo Ministério da Saúde, pelo antigo, né, Departamento de HIV/AIDS, que hoje, né, mudou a configuração. E a partir desse trabalho foi que eu me despertei, né, e me interessei por o tema da tuberculose. Né? Então vamos fazer o seguinte. Esse é o meu ponto de entrada nessa agenda da tuberculose. Vamos deixar a instituição Fórum para depois da apresentação do Roberto, que aí depois a gente divide esse tema entre vocês dois, né? Fala um pouquinho, ele já te entregou aí em algumas coisas, mas fala um pouquinho de você. Como é que... Eu vou ter que botar depois. Você já foi militar, não é isso? Tem que botar esse roteiro todo no papel. Vamos fazer um documentário sobre vocês. Eu fui oficial do Exército, fiz CPOR. Fui para inicialmente eu fiz CPOR. Na época tinha um desdobramento de carreira possível também. Eu fui para Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Eu era
Eu custo tanto a imaginar isso. Comandava o grupamento de operações especiais, era uma unidade isolada em Bento Gonçalves, era responsável pela segurança do presidente Ernesto Geisel, que morava na cidade ao lado. Enfim, tinha todo um contexto, mas dentro já dessas ações, uma das coisas que eu não aceitava jamais era a questão de violência, imposições absurdas. Até a unidade mesmo era uma unidade de comunicações, então era o 3º Batalhão de Comunicações do Exército. Tinha uma visão muito mais social até das ações do que aquelas ações violentas. Fiquei algum tempo até que eu seria transferido para a Amazônia e eu não quis ir para uma cidade de fronteira do Amapá. E eu falei, a gente for fazer o que lá no lugar, começar tudo do zero, sem conhecer ninguém. E aí me desliguei do Exército, eu teria até condições ainda de continuar vários anos. E fui fazer, estudei economia, que era a faculdade que eu tinha na cidade, não gostava da economia, mas fiz a faculdade inteira, até voltar para o Rio. Não sabia, você é economista? Não, fiz, mas não me formei. Fiz a faculdade inteira, mas não quis, porque a minha intenção era ocupar meu tempo. Passei lá em 3º lugar até na faculdade, mas não tinha interesse em seguir aquela carreira, porque a psicologia que eu queria era em Caxias do Sul, era 70 quilômetros de distância, tinha condução para levar e trazer de volta todo dia, mas não me agradava. E chegando no Rio, que eu fui fazer psicologia, e comecei já a me envolver em algumas ações dessas sociais, até que, num determinado momento, nós começamos eu tive uma bolsa, né, foi da Fundação MacArthur. Fundação MacArthur, americana. Exato. MacArthur Foundation. Isso. E de fazer um trabalho com pessoal, a população prisional. Era Projeto Tereza Fugindo da AIDS, e era um trabalho que fazia dentro de presídios. Por que esse nome? Tereza é aquela cordinha que os presos usam para fugir. Que originalmente tinha a corda, na corda, da Tereza. Então era o Projeto Tereza Fugindo da AIDS. Eu comecei a desenvolver esse trabalho, tinha de mais uma equipe, depois foi de colaboradores dentro desse projeto, e fazer oficinas dentro de presídios, nos presídios, basicamente da região metropolitana, mas na Baixada também, nas unidades que tinham. Até um dia que o Dr. Ciro Darlan me chamou para uma reunião com ele e me pediu para fazer um trabalho. Ele já era juiz? Ele já era juiz? Já era juiz. E me chamou, que ele acompanhava de longe esse trabalho, ele achava muito interessante. Isso eu não poderia fazer também com jovens infratores nas unidades. Uhum. E fizemos um acordo, eu não ganhava nada, ele não tinha recurso para isso também, mas comecei a fazer trabalho dentro do Padre Severino e alguns crianças, fazia oficina com jovens e falava sobre saúde sexual, sobre saúde de uma maneira geral, de saúde preventiva. Nesse contexto, eu não tenho essas escalas certinho das datas. A gente começamos a trabalhar na Cruzada do Menor, com um projeto com população de rua. Então, a gente trabalhava em Ipanema, Ipanema, Copacabana, na Orla. Era projeto. Aí teve até esqueci o nome agora do projeto. Projeto Meninos do Rio. Projeto Meninos do Rio. Mas sempre estão com... O comum nesses projetos é que eram populações teoricamente marginalizadas, pessoas que não eram bem vistas pela sociedade de uma maneira geral e que eram vulneráveis a uma série de fatores, inclusive as doenças sexualmente transmissíveis. É muito interessante até nessa história do Meninos do Rio que, uma época, eu consegui o abrigo para 2 jovens que estavam numa unidade do Estado, eu consegui abrigo para eles. Um dos meninos, o irmão mais novo, fugiu e apareceu morto na rua, e o outro ficou lá muitos anos. Recentemente, já um rapaz, já um adulto, já um homem, conseguiu descobrir onde eu moro e bateu lá em casa, que ele estava assim há meses e meses procurando. Ele sabia que eu morava no Leme, e ia de prédio em prédio procurando pelo meu nome. Até que chegou num prédio e descobriu onde eu morava. E aí que ele queria agradecer que ele estava vivo pela ajuda que eu dei para ele. E eu encontrei depois ele lá em Niterói, um dia na Estação das Barcas também, que ele morava em Niterói. E para quem não é do Rio de Janeiro, o Leme é um bairro aqui na zona sul da cidade. Não é o maior bairro da cidade, mas é um bairro grande, né? Isso, exato. Mas eu me surpreendi até porque ele disse que ia em portaria, de portaria sabia mais ou menos a rua que eu morava, mas ia de prédio em prédio. Quantos anos depois do ele já estava adulto, ele era adolescente na época, já estava adulto, deu mais uns 20 anos ou mais, por aí. Interessante, gratidão o nome disso, né?
Gratidão. Não, já teve ocasiões de encontrar até pessoas do sistema prisional. Eu, por exemplo, aqui no Leme, eu encontrei uma vez um rapaz de terno, gravata, e me chamou professor Roberto, e veio, e disse, eu era lá do Muniz Sodré, e agradecer a atenção, porque no trabalho de saúde preventiva, sempre as pessoas começavam a conversar e falar sobre questões da sua vida. Eu não era o psicólogo da unidade, mas dava espaço para essa conversa, para essa atenção, que por mais simples que possa parecer, para aquela pessoa que está se sentindo ali oprimida e desesperada, é um momento de relaxamento, de conversar, de ter alguém que está escutando o que ela está querendo falar. E aí foi bacana também, esse rapaz que me passou, ele veio todo de terno, gravata, e me chamou e falou, eu era do presídio Muniz Sodré, eu não lembro. E aí eu fui lembrando vagamente, até que caiu a ficha de quem era ele. Mas, enfim, então, durante muitos anos, até começar a focar mais necessariamente nessa questão das ISTs AIDS, e depois apareceu a questão da tuberculose. Até o Carlos, que uma vez chegou e falou assim, que tinha ido numa reunião e se falaram de tuberculose, começamos a querer discutir tuberculose em alguns espaços mais formais, e aí tinha uma dificuldade muito grande. Não esqueço nunca, pessoais, vocês de ONG têm mania de ficar trazendo essas coisas que nem existem mais, ficar trazendo... Não foi isso, Carlos? Quero puxar papo de... Ideia de ONG para meter a mão no dinheiro do Estado, que isso não existe mais. É a Lei Rouanet Pois é. das ONGs. E aí foi criado, então, esse espaço do Fórum de Tuberculose, e essa ideia começou a se expandir em outros estados, começou a criar as redes de combate à tuberculose, e criou um espaço de formação, de discussão e de articulação muito bom. Então, daqui a pouco vocês dois vão aprofundar essa questão do fórum e da mobilização social, mas eu não queria deixar passar uma referência que vocês dois fizeram pela atuação de vocês dois dentro do sistema, o sistema dos privados de liberdade, né? Porque quem também não viveu o auge da morbimortalidade do HIV não lembra ou nunca soube do impacto do HIV dentro do sistema prisional, né? Que foi uma epidemia global, dentro e fora do sistema, mas dentro do sistema era muito preocupante, né? E a tuberculose, que naquela época já era uma epidemia, apesar das pessoas subestimarem, a tuberculose era presente naquele momento, como é muito presente hoje ainda, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, para a gente não perder essa oportunidade, essa vivência no sistema prisional em relação às duas coisas. O que vocês têm assim de filtragem para passar para quem estiver acompanhando o programa? Como é que era aquilo, aquela vivência com as pessoas que... Você pega uma pessoa em vivência de rua, ela é marginalizada. Mas você pega, às vezes, uma pessoa dentro do sistema, é um marginal de verdade, com carteirinha de marginal e tudo. E, além disso, também é marginalizado, né? Como é que vocês viveram isso, assim? O que vocês teriam para dizer rapidamente, que o tema não é esse? Bom, essa experiência em presídio eu não tive, né? O Roberto, na verdade, que abraçou e que ficou mais tempo nessa atuação. Eu tive nos CRIANs, né, quando o que é CRIAN? CRIAN era um centro de reabilitação de crianças e adolescentes que já foi, quando o projeto Tereza foi revisitado e reconfigurado, o Roberto me chamou para fazer esse trabalho junto com ele como equipe nos CRIANs. Mas na parte prisional, como ele trabalhou no Muniz Sodré, eu não abracei essa causa. Eu me lembro que eu fui com ele no início do projeto Tereza, o projeto ainda estava sendo desenhado, eu fui visitar... Tereza fugindo da AIDS. Eu fui visitar com ele e com a equipe, né, a Frecaneca, ainda tinha a Frecaneca, e aquilo me impactou de uma forma muito, muito ruim. Eu me senti mal, sabe aquilo que você falou assim, uma pressão, né, uma egrégora, uma coisa muito... Eu não me disponibilizei. Eu que trabalhava na rua, na madrugada, população, criança, adolescente, rua, polícia, bandido, tráfico, mas dentro mesmo das grades, dentro do sistema, eu não consegui me sentir à vontade de fazer esse trabalho. O Roberto, que abraçou essa questão, ele tem essa vivência dentro de presídio, eu não tenho. Com criança e adolescente, quando eu trabalhei nas crianças, era mais leve, porque assim, eram
crianças, vocês infratores, né? Então, assim, a abordagem do Estado é menos estigmatizante, é menos violenta, ela é menos repressora, né? Você estava trabalhando também, né, num lúdico, né? Eu não vivia no dia a dia ali, e a maioria não tinha nem crimes pesados. A maioria é porque ou foi pego lá porque fazia o aviãozinho no tráfico, né? Porque jogava o rojão, ou porque fez o pequeno furto, né? E essa realidade eu já conhecia, porque eu trabalhei muitos anos com a Cruzada do Menor, né? Junto com o Roberto no projeto Meninos do Rio, e que a gente trabalhava com essa população. Então, o meu plantão, inicialmente, quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, foi em Copacabana, na Praça do Rio, depois fui lá no Leblon, lá no canal. Eu trabalhei quase 2 anos no canal, ali no dia a dia. No Jardim de Alá? No Jardim de Alá. Eu trabalhei ali pertinho da sua casa ali, né? Então, assim, para mim, essa era uma realidade que eu já conhecia, que eu já sabia lidar, e para uma população que eu já tinha uma relação de afeto e que me sentia à vontade de trabalhar. E você, Roberto? Foi um pouco nesse embalo. Eu realmente, quando paro assim para pensar, teria que botar isso num papelzinho e fazer, porque as histórias vão se misturando na cabeça da gente. Mas era uma coisa muito interessante, porque você sentia a diferença no momento que conversava com as pessoas. E eu me lembro, por exemplo, na época de presídio, que eu entrava, uma vez eu cheguei lá, minha pasta tinha sumido no presídio Muniz Sodré. Cheguei e botava na sala do diretor. Eu falei, alguém viu minha pasta? Aí um rapaz chegou, a sua pasta foi sequestrada, o resgate ia almoçar com a gente hoje. Eu falei, eu vou ter que entrar na fila? Não, o senhor não entra na fila. Quando eu entrei sequestrada pelas autoridades. Não, sequestrada pelos presos. Pelos presos. E aí, quando eu entrei isso foi presídio Muniz Sodré. Quando eu entrei no refeitório, os guardas lá todos já me olharam assim, uma cara meio invocada. E tinha uma fila, eu fui lá, entrei na fila, a pessoa foi se abrindo, eu disse, não, o senhor não fica em fila. Eu disse, não, eu quero. Abriram a fila, eu fui lá na frente, peguei lá o pratinho lá da comida, e uma mesa onde estavam as lideranças do presídio, os chefões lá, os bandidos. Aqui, professor, aqui o seu lugar está aqui, já se é reservado. Porque, na realidade, a minha pasta foi sequestrada. Eles esconderam, depois me entregaram a pasta, que era para mim ficar lá para almoçar. E eu sentei e ninguém falava nada, o pessoal começava a falar alguma besteira, você para de falar bobagem perto do professor. Que a gente veio para conversar, falar sobre vida, sobre as coisas. Foi super bacana. Ou seja, era uma outra realidade que você vivia. No meio meio de... atenção, porque também a gente não discutia, não falava sobre violência, mas também não deixava, quando o pessoal começava a fazer, não quero saber disso. Estou aqui para tratar você como a pessoa que está aqui comigo, não é o bandido. Nessas histórias, juntando uma história com outra, estou me lembrando agora que um dia eu cheguei aqui em casa, que eu moro ali no Leme. O porteiro me chamou e falou assim, Roberto, tem um rapaz aqui querendo falar com o senhor, o Wagner. Eu falei assim, Wagner, quem é? E aí, falei no interfone, eu falei assim, Roberto, é o fulano de tal, é o apelido dele lá, do Meninos do Rio. E eu me lembrei que tinha ele, mas um irmão mais novo, que eu tinha conseguido abrigo para eles na época e tudo. E aí mandei subir, subiu já um rapaz. Ele falou, eu estou há muito tempo, estou trabalhando. É aquele sempre... que estava procurando você no Leme. E assim, eu venho aqui, estava sempre lhe procurando, e eu vinha de prédio em prédio, que ele sabia mais ou menos as ruas que eu morava, mas não sabia qual era o prédio. E perguntando, até que chegou num lá, a pessoa falou, acho que esse aqui é o do apartamento tal. Só fazendo uma referência, porque vocês já citaram algumas vezes, quem não é do Rio de Janeiro, Muniz Sodré é o nome de uma unidade prisional. Prisional de jovens. Vamos fazer o seguinte, então, Roberto e Basília. O Geraldo sugere que a gente faça um intervalo, do primeiro para o segundo bloco, para as pessoas aí esticarem os joelhos, né, tomarem uma água. Então eu vou fazer uma chamada, eu vou levantar alguns dados aqui, depois a gente faz uma pausa e retomamos aí com foco na tuberculose, né? Eu fiz uma preparação aqui para o programa de hoje que eu botei no card, mas tem gente que está ouvindo o programa sem ter lido, né, a chamada e tal. Então, eu me lembro de uma frase que vocês usavam no fórum que dizia assim, a tuberculose é passado, é antiga, mas não é passado, não é isso? Porque bordão nosso. Era um bordão de vocês. Eu me lembro de um cartão impresso, eu tenho até hoje esse cartão. A tuberculose é antiga, não é passada. O que quer dizer a tuberculose é antiga? Alguns anos atrás, eu vi um estudo já com a tecnologia moderna de investigação, um estudo de genoma. Hoje em dia se faz genoma do ser humano, mas faz genomas também de micróbios, né?
e identificaram a bactéria da tuberculose numa espécie anterior à espécie humana. A espécie humana é Homo sapiens, e identificaram numa múmia uma tuberculose óssea na espécie Homo erectus. Ou seja, a tuberculose é realmente antiga. E se bobear, vai encontrar antes da Homo erectus também. E a gente pode pensar assim, pô, uma doença tão antiga assim já foi controlada, né? Era uma fantasia que muita gente tinha e que muita gente ainda tem hoje, né? Eu ainda ouço as pessoas, mas ainda existe essa doença hoje, em 2026. Então eu só vou colocar para a gente justificar a gente ter feito esse programa hoje, o impacto da tuberculose. Primeiro lembrando que o diagnóstico foi feito por um alemão, Robert Koch, em 1882. E o anúncio foi feito dia 24 de março, por isso que o Dia Mundial da Tuberculose é 24 de março. Eu fiz as contas, isso dá 144 anos que o mundo descobriu a bactéria. Houve uma outra revolução em 1943 do século XX, ou seja, eu fiz as contas também, 61 anos depois da descoberta da bactéria, foi descoberto o primeiro medicamento. Então, nós já conhecemos a bactéria há 144 anos, primeiro remédio há 61 anos. E vejam, e os dois que fizeram essas descobertas, cada um deles ganhou um prêmio Nobel de Medicina, respectivamente, em 1905 e 1952. Vejam só os números que eu levantei rapidamente na página da OMS. Números, portanto, atualizados referente a 2024. 10,2 milhões de pessoas adoeceram com tuberculose em todo o mundo. 10,2 milhões em pleno século XXI. 5,8 milhões de homens, 3,7 milhões de mulheres e 1,2 milhão de crianças. Desse total, 10,2 milhões de pessoas adoeceram, 1,2 morreram de tuberculose. Ou seja, é uma doença que ainda tem o potencial de matar mais de 1 milhão de pessoas por ano, sendo que desses 1.200.000, 150 mil pessoas, mais de 10%, vivia com HIV. É sabido, a OMS reforça, que das infecções que matam pessoas no planeta, a tuberculose, quer dizer, a bactéria da tuberculose é a que mais mata. É uma das principais causas de mortes relacionadas à resistência microbiana. Ou seja, por resistência primária ou secundária, muitas pessoas perdem a capacidade de terem tratamento. E outra coisa grave, segundo a própria OMS, 2 entre cada 5 pacientes no mundo, ainda bem que essa não é a nossa realidade, mas com tuberculose resistente não tem acesso ao tratamento. Então a tuberculose resistente é aquela para o qual você tem dificuldade de tratar, mas só 2 em cada 5 recebem tratamento. E muita gente interrompe antes de estar curado. Exatamente. Em geral, era antigamente, essa situação, Roberto, que você está apontando, era chamada de resistência secundária. Você começava a tratar, a bactéria era sensível, mas aí você parava de tratar e a bactéria sofria uma mutação e ficava resistente. Era 96% nessa situação, só 4% a resistência era primária. Quer dizer, a pessoa já tinha se contaminado com uma bactéria que os antibióticos teriam dificuldade de curar. Nós fizemos um programa aqui, ano retrasado, com Jorge Luiz da Rocha, que é responsável pela tuberculose resistente do ambulatório de tuberculose resistente da Fiocruz. Atual diretor do Hélio Fraga. O atual diretor do Centro de Referência, professor Hélio Fraga. Lá eles têm um ambulatório de tuberculose resistente. Ele disse que a tuberculose, na época que ele teve aqui, essa tuberculose chamada de primária,
já estava em 30%. Ou seja, em cada 100 pacientes, 30 já estão se contaminando, em cada 100 pacientes com tuberculose resistente, fique bem claro. 30 já estão se contaminando com a bactéria já resistente. Quer dizer, isso mostra o perigo do que nós estamos vivendo, né? Inclusive nos Estados Unidos, para os ouvintes saberem, a gente deu o apelido de tuberculose de TB. E em inglês também, TB. Tem um livro muito interessante que usa essa palavra TB em inglês, mas com um significado não de tuberculosis, mas de time bomb, que em inglês significa, em português seria bomba relógio. Ou seja, existe um risco da gente, em perdendo o controle, e isola, toca na madeira, você pode voltar 100 anos no tempo, numa época que não tinha remédio, porque se a bactéria atual se transformar numa bactéria resistente aos remédios, é como se não existisse. Fala, Roberto. Não, você falando assim, eu me lembrando de uma história que eu acho que acaba batendo nisso. Existe, na realidade, um esquecimento das questões. As pessoas começam a olhar para um foco daquilo ali que está chamando a atenção e vai, sem que a gente perceba, todo o foco de atenção, de formação, de cuidados, vai para determinada situação e o restante fica como se é coisa do passado, não existe mais. Alguns anos atrás, o Dr. Mauro Romero, que é um médico da UF, médico famoso, de trabalho em IST, já fiz trabalho várias vezes com ele lá e tudo, e ele me ligou me convidando para fazer uma palestra para os alunos de medicina da UF. E confesso que eu fiquei super preocupado, falei, gente, eu sou psicólogo, ativista, eu vou falar para os estudantes de medicina, mas preparei, peguei um documentário, não me lembro agora do documentário, mas daqueles bem impactantes, de comunidade e tudo. Levei para lá, quando cheguei na UF, o auditório estava lotado, mas muita gente dentro do auditório me assustou mais ainda. Esse pessoal vai me bombardear aqui, eu sou psicólogo, não sou médico. Enfim, passei o documentário que mostrava exatamente esse lado da fragilidade das pessoas em relação ao tratamento, a descobrir a causa da doença. Enfim, acabou o documentário, foram muitas perguntas, agradecimentos, e eu até comentei no final, falei assim, vai ter um evento sobre uma exposição, um seminário, não me lembro agora, aqui no Rio de Janeiro, que era ligado perto da prefeitura. A gente até o Carlos já tinha organizado uma barraquinha aqui até lá do Fórum Tuberculose. Você vai ter um seminário e quem tiver interessado, seria interessante fazer contato, procurar esse contato, se inscrever e lá participar, é gratuito. Tudo bem, fomos embora. 2 semanas depois, quando nós estamos lá no stand do Fórum, nesse seminário, eu não me lembro mais qual era o espaço ali, mas era um espaço grande, pertinho ali da prefeitura mesmo. Me chega um grupo de quase 15 estudantes de medicina da UF, me viram e falaram, ele ali vieram falar assim, nós somos lá da UF, assistimos a sua palestra, ficamos muito interessados pelo assunto. E quando o Dr. Mauro divulgou lá esse evento que você estava participando aqui, a gente se interessou e vieram assistir. E eu achei isso super bacana, assim, que para aqueles 15 que estavam ali, esse assunto passou a ser importante, assistiram as apresentações, os debates, e a questão da tuberculose, a princípio, pelo menos, passou a fazer parte da preocupação deles, na formação deles e na atuação deles. E não eram alunos do ensino médio, eram alunos de medicina. Porque o pessoal fez assim, eu quero coisa que vai me dar dinheiro, tuberculose é coisa de pobre, porque pode nem pensar oficialmente disso, mas lá no íntimo está assim um pouco, quero pensar alguma coisa que seja mais então vamos lá, deixa eu fechar aqui. Estou falando dos relatórios da OMS, né? Muita coisa foi feita, tem sido feita no sentido de você diminuir o impacto da tuberculose, mas uma das coisas que eu achei bem impactante é que o OMS diz assim, tudo que tem sido feito desde o ano 2000 já salvou a vida de, pasmem, senhores, 83 milhões de pessoas deixaram de morrer porque coisas foram feitas para minorar esse flagelo, entre aspas, né? Lembrando também que a OMS diz que 20% dos casos de tuberculose tem relação com o fumo, e é bom, eu reforço sempre isso, que no mundo, com tudo que nós já fizemos, a gente ainda tem 1,25, quer dizer, mais de 1 bilhão de fumantes no mundo.
Então, se um percentual, mesmo que pequeno, desses fumantes fizerem tuberculose, tem um estoque aí para você desenvolver novos casos que é incomensurável. Eu tenho uma certa dificuldade, não discuto mais isso, com a gente dizer que a gente vai eliminar a tuberculose. Porque outra coisa, por exemplo, que é uma coisa que tem impactado a tuberculose são os casos de diabetes, que, ao contrário do que poderia se esperar, estão quintuplicando os casos de diabetes, porque a obesidade também perdeu o controle, e isso tem feito com que casos novos de diabetes surjam, e o diabetes é uma doença que imunocompromete as pessoas, baixa a imunidade. 1/3 da população do planeta tem a bactéria da tuberculose aqui, dentro de si. Então, às vezes, existe um estigma de, como você mencionou, que se fala, tuberculose é coisa de pobre. Você tem gente milionária, que se você fizer um teste de PPD ou um IGRA no indivíduo, você vai ver que ele tem a bactéria aqui dentro. Ele só não desenvolveu a doença ainda porque a bactéria está em equilíbrio lá, né? Os macrófagos estão combatendo, enfim. Geraldo, uma outra coisa, só para não deixar de apontar, é que a OMS diz que 80% dos casos e dos óbitos ocorrem em países de baixa e média renda, onde a gente se enquadra, né? Basília lembrou bem que o Brasil faz parte de um grupo, nós temos mais de 200 países no mundo. O Brasil faz parte de um grupo que é chamado, assim, apelidado, dos países de alta carga de tuberculose. A última vez que eu me lembro disso estava em 22º, eu não me lembro se mudou, ainda continua. Então, a informação que eu tenho essa também, é a última. 22º em termos de carga de tuberculose no mundo. Nós estamos entre os 10% dos países que têm mais tuberculose no planeta. Geraldo, bota uma musiquinha falando mal do cigarro e a gente volta para falar do fórum e falar do que está sendo feito para diminuir esse flagelo. Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. À luz do sol e do neon, quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um
enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, nas operações técnicas do estúdio Geraldo Rodrigues. Vulgo, sem ele não tinha programa. Nós estamos batendo um papo hoje sobre tuberculose. É uma dívida que eu estava aqui com os ouvintes, porque eu me comprometi a fazer esse programa no dia 28 de março, uma vez que o dia 24 havia sido o Dia Mundial da Tuberculose. Mas por questões de compromissos de um convidado que viria, sabe quem viria aqui, Bagelo? Germano Gerhardt. Depois ele disse que não ia poder, mas ele está nos ouvindo. Que eu avisei a ele que o Roberto estaria aqui comigo, mandei o card para ele. Bom, a música do intervalo foi a música chamada Fumante, de um juiz que já nos deixou, um juiz chamado Rômulo Marinho. E essa música é uma picardia sobre as doenças que o fumo provoca. Esse nosso programa é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, e hoje nós estamos, então, conversando com dois expoentes do ativismo sanitário brasileiro, notadamente na área de tuberculose, HIV e AIDS, mas não apenas, né? Então, no primeiro bloco eu mencionei que eu gostaria de ouvir com mais detalhes a história do Fórum de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro, que foi uma instância de articulação política, que foi meio que pioneira entre as organizações que trabalham com tuberculose atualmente. Serviu de exemplo, né, para o desenvolvimento de muitos grupos Brasil afora com o mesmo matiz. Fala então, vocês, como é que foi a ideia de criar esse fórum, quer dizer, esse agrupamento de pessoas, que aí a gente fica falando fórum, as pessoas não sabem bem o que é, esse coletivo, né? Como é que isso surgiu? Fala, Basília. De certa forma, você já adiantou um pouco, né? Fez uma introdução desse histórico do fórum. Mas tem algumas curiosidades, né, que eu quero colocar aqui, destacar assim. Como eu disse para você, na verdade a gente vinha numa discussão, né, da epidemia global de AIDS, isso era o que estava mobilizando o mundo, a sociedade, né, seus diversos atores, inclusive a sociedade civil, as pessoas, né, que estavam adoecendo e que estavam indo a óbito pela AIDS. E isso também provocou a questão da tuberculose, porque a AIDS sendo uma doença, né, que diminui a imunidade. Né, o nome da doença, síndrome da imunodeficiência adquirida. Uma infecção, né, uma doença, né, que ela diminuía de uma forma muito grave, né, a imunidade. Esses milhões de casos que você falou, que são históricos, e ao longo de todos esses anos, as décadas, né, você tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas, né, infectadas, que em algum momento desenvolve,
E nesse período da pandemia da AIDS, essas pessoas que tinham baixa imunidade, elas começaram a manifestar a tuberculose. Pessoas que já tinham se infectado, né, ao longo da sua vida, ou até mais recente, a tuberculose é uma doença oportunista da AIDS, para pessoas que estão com a síndrome da imunodeficiência. E isso aumentou, alarmou, né, no mundo, porque aí ela começou, inclusive, a atingir os segmentos que também da AIDS, que eram em todos os segmentos sociais, das pessoas mais humildes, né, até lideranças, os tratos sociais e econômicos mais altos, pessoas relacionadas a tomadores de decisão, a celebridades, né? A AIDS ela não poupou nenhum estrato social, e a tuberculose ela começou a se manifestar também desta forma. Então, aquele mito lá que a tuberculose não existia mais, né, ele começou a ser, de alguma forma, revisitado, né, revisto, porque ela se tornou uma ameaça real, uma ameaça concreta, como uma epidemia associada, né, TB-HIV, como a gente chama, né, Associação TB-HIV. E a Organização Mundial de Saúde achou por bem, né, não só declarar também a tuberculose como o retorno, como um problema de saúde pública global, porque não estava só nos países da África, não estava só nos países da Ásia, não estava só, né, naquilo que você falou, nos estratos economicamente sociais mais empobrecidos. Ela começou a atingir a Europa, o próprio Estados Unidos. Então, houve um acordo de declarar novamente a tuberculose como problema, uma emergência global de saúde. Deixa eu só, para a gente não perder esse gancho, você disse assim, começou a ameaçar a Europa. Sim, mas Europa, você está se referindo a uma fase já pós-medicamentos. Ou seja, havia havido uma diminuição bárbara dos casos na Europa e nos Estados Unidos com o surgimento das medicações, que está agora reclodindo. Mas é bom que a gente lembre, por isso que a Time Bomb, é bom que a gente lembre que a tuberculose matou metade da população da Europa, naquela época que não tinha remédio. Metade da população. É uma doença com um potencial destrutivo extraordinário, né? Quer dizer, isso tudo foi, no inconsciente coletivo, veio como uma coisa do passado por causa dos fármacos que foram desenvolvidos, e começou-se então a ter remédio para tratar uma doença que não tinha. Mas quando ela não tinha remédio, matava muito. Aí essa velha senhora tuberculose velha milenar, senhora, né, isso, como você colocou, né, ela foi despertada, né, na época, na década de 80, pela nova epidemia global, que era a HIV/AIDS. Né? Foi o gatilho para esse processo. Não que a tuberculose não existia, a gente sabe que sim, mas ela estava contida em países e populações muito pobres, né? Marginais na geografia de poder do mundo. Né? Com o advento da AIDS, ela serve de gatilho e se transforma, então, num problema. Né? E a OMS declara novamente a tuberculose como emergência global. E, junto a isso, o risco, né, e a ameaça, até um certo pânico global da disseminação da tuberculose multiresistente, você já falou dos números, você já falou dessa letalidade, que significaria voltar, né, ao tempo histórico da tuberculose, quando ela não tinha cura, que significava praticamente uma sentença de morte. Então, esse foi o cenário, né, que fez com que, a nível global, a tuberculose voltasse, né, a ter uma certa atenção, voltasse aos holofotes, né, voltasse a ser foco de atenção. E porque é considerada, e aí os termos dos próprios acadêmicos, dos próprios estudiosos, uma doença negligenciada, né? Uma doença, e suas populações também são negligenciadas. Ou seja, o que é o negligenciado? Aquilo que não tem foco, atenção, investimento, aquilo que não é priorizado numa agenda, seja qual for. Aquilo que, por exemplo, não aparece na imprensa. Não aparece. Não é? Eu vejo obesidade na imprensa, agora então com as drogas emagrecedoras. Eu sou assinante do Globo. Toda semana tem uma matéria sobre caneta emagrecedora. E a tuberculose mata mais de 1 milhão de pessoas por ano. No Brasil são mais de 6 mil por ano. E você praticamente não vê notícias sobre tuberculose em jornal. Por isso que muita gente fala, mas essa doença existe? Se tentou durante um certo tempo, né? Diz assim, por que a gente não reproduz, né,
a resposta global da AIDS com a sociedade civil, com as organizações da sociedade civil, com as pessoas afetadas para a tuberculose. Vamos tentar fazer uma transposição. E é aqui um parênteses, desconheceram toda uma história da tuberculose, a história da Liga de Tuberculose, né? A história que, inclusive, em termos do Brasil, e eu vi isso do Jarbas, né, que está hoje dirigindo a Organização Pan-Americana de Saúde, em Washington, ele disse assim, não, a tuberculose, historicamente, é precursora do SUS. Isso. A tuberculose é o movimento social mais antigo, né, organizado, né, enquanto sociedade civil, enquanto para enfrentamento de uma doença única. Deixa eu fazer uma relembrança. Eu citei aqui Germano Gerard, era o presidente da Fundação Ataúfo de Paiva, que é o nome que foi dado à Liga Brasileira contra a Tuberculose, que é de 1800, se não me engano, 1898. Né? Eu acho que vai para 130 anos que existiu, foi criada a Liga, e a Liga era feita de gente super top de linha do Brasil, gente que não era médico. Por exemplo, o Ataúfo de Paiva, que foi presidente da Liga e depois passou a dar o nome da Ataúfo, e hoje é a principal rua no bairro que eu moro, Ataúfo de Paiva, ele era um jurista. Um outro que fez parte da Liga foi Olavo Bilac. Outro dia eu estava relendo aquele livro da Fundação e relendo a formação da Liga, né? Quem é que participava? Um negócio impressionante. Era a nata da sociedade que resolveu enfrentar uma doença que não tinha tratamento e que gerava uma quantidade absurda, vocês sabem disso, eu estou contando para os ouvintes, de órfãos. Porque os pais morriam e aquelas crianças ficavam sem pais. E a Liga começou a se preocupar com aquilo. Também, né? Muitas vezes infectadas, quase sempre doentes, não todas, mas muitas, né? E aí, uma das coisas que a Liga fez foi de criar ambientes para que essas crianças pudessem ser acolhidas e recebessem educação, porque não tinham mais pais, porque a doença, entre aspas não, é uma referência histórica, né? Era chamada de peste branca, porque as pessoas doentes perdiam muito sangue e ficavam pálidas. Aí a peste, existiam outras pestes nesse momento, mas a peste associada à tuberculose é peste branca pela anemia, pela mucosa e pela pele, né? Mas eu te cortei porque eu não queria deixar bacana, essa referência. Acho que fica de mais dinâmico assim. Uma das coisas que eu queria que o Germano visse é para ele dissecar a história da Fundação. O Roberto falou da questão dos esquecimentos, né? Que tem os esquecimentos normais, aqueles que são intencionados. Quem conhece um pouco da história da tuberculose, e eu, como militante desse campo há mais de 22 anos, eu me interessei em resgatar essa história, uma história riquíssima, né? Com cultura, com atores, né? Com instituições. E, lamentavelmente, se esqueceu. Caiu no esquecimento, né? Como se a tuberculose nunca tivesse existido. Nunca tivesse matado Nel Rosa e Castro Alves. Como não tivesse sido considerado o mal do século. Não, né? Pedro II. Século XIX. Figuras célebres e proeminentes, né? Em todo o mundo, né? No mundo, como eles dizem, né? no terceiro, né? E no mundo da elite. O que ocorre, então assim, é lamentável. Essa é uma história que até hoje precisa ser resgatada, né? Agora, durante essa agenda do Dia Mundial, uma coisa que é muito interessante é o acervo que o Centro de Referência para Hélio Fraga tem da história da tuberculose. Eles têm painéis maravilhosos que eles contam como era a alimentação, como era a questão profilática, como era a higienização, quais eram as peças de campanha, né? Em selos, inclusive, selos antigos, colocavam nas cartas, chamando a atenção da tuberculose. Existiu uma grande campanha, um grande movimento, né? Com gente de peso, como você colocou, né? Houve muito investimento. Na medida que a tuberculose deixou de ser considerada como um problema grave nos países ricos, nesses países que, enfim, tocavam, dominavam, que investiam nessa perspectiva, e a gente sabe, estudos mostram, né? Tem estudos de referência para isso, que não foi por conta da medicação,
foi por conta das melhorias das condições de vida na Europa, né? Porque do período, né, da industrialização, né? Aquelas condições péssimas, né, de convívio diário, de alimentação, trabalho e confinamento, foi quando explodiu a doença, mas quando esses problemas sociais foram se resolvendo, a tuberculose ela foi diminuindo enquanto, né, a sua transmissão, a sua incidência e principalmente o óbito. Mas ela continuou, né, nos países, né, e nos territórios, nas populações mais vulneráveis. Mas essas populações são negligenciadas, as populações elas não são vistas, elas não têm voz. Até, e aí voltando, eu não vou repetir, mas só retomando o link com a questão da AIDS, que é isso, retoma, né, como um problema global. E a ameaça realmente, o pânico de você ter uma nova pandemia global de tuberculose, e naquele momento ainda associada a HIV, mas multiresistente, quer dizer, como praticamente incurável. Seria voltar, ter um diagnóstico e uma sentença de morte. Isso em todos os estratos da sociedade. Então foi isso que mobilizou, na verdade. Não foi as nossas populações pequenas, que vivem em situação de rua, que vivem no sistema prisional, que vivem em condições, né, precárias, em comunidades pobres. Não foi essa população, né, que motivou, que provocou. Não foi a atenção a essas populações. Foi a essa associação e foi a ameaça da multiresistência. Isso se dá, o Brasil, então, como um dos países mais alta carga, né, e signatário também que compõe, né, os grupos da OMS, o Brasil tem uma alta expertise, o Brasil compõe os principais comitês, GTs de pesquisa, né, e de produção de conhecimento na área de saúde e de tuberculose. O Brasil acompanha nessa agenda global, também passa a colocar a tuberculose como prioridade, né? 10 anos depois da OMS, o Brasil também assume isso, só que você tinha uma destruturação total, né, do equipamento público por conta disso. Aquilo que você disse que o Germano nos contaria, né, porque ele foi o principal organizador, foi superintendente, né, da campanha nacional contra a tuberculose. Foi no governo Collor que isso foi destruturado, né? Os historiadores têm bibliografia sobre isso, né? Você lê o do Rufino, né? Germano também, como coautor, mostra que você tinha toda uma resposta que era estruturada, que era efetiva, né? Ainda na década de 60, né? Até mais ou menos o período que o Estado... Né? O Collor assumiu em 89. Né? Isso. E quando ele assume, ele tira todos os recursos, né? E ele desmonta, né, todo esse processo. Né? Tem bibliografia que tiver interessado para procurar. E, obviamente, a doença, que já tinha um controle débil. Sem controle sem investimento, ela retomou. Né? Sem formação de novos profissionais que têm olhar para ela. É multifatorial, né? Ela envolve uma série de questões. Passado, não tem nada a ver. E ela ressurge, né, e com um grande impacto nessas populações, né, nos bolsões de pobreza. O Brasil tem uma forte desigualdade social, a tuberculose é reconhecida como um marcador de determinação social, quer dizer, as condições de moradia, né, as condições de trabalho, a insalubridade, né, a de nutrição, né, o uso abusivo, né, de drogas, o tabagismo, o álcool, né, entre outras drogas, mas principalmente as situações, né, de moradia que são muito precárias. Né? A gente vive hoje, e aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem o conjunto de comunidades chamada favelas, elas configuram como se fosse um pequeno estado. Sim. Um estado dentro do estado, pelo número de pessoas, né, que vivem nessas condições. E aí, voltando para a questão do fórum, mais especificamente, um ponto curioso, como eu falei, contei no início, eu estava trabalhando lá com a questão do HIV, e aí fui chamado para desenhar um projeto para catadores e recicladores, para trabalhar a questão da tuberculose, e aí eu assumi, ignorei, não sabia nada, aí fui me debruçar, fui ler sobre tuberculose, fui entender, instituí esse projeto, mas que não era tímido em relação a isso. Durante esse período, concomitante, a instituição e o movimento social foi provocado e recebeu um convite para participar de um workshop promovido pela Secretaria de Saúde de Estado, pelo programa de tuberculose. A coordenadora à época, eu sempre gosto de resgatar e citar os nomes, era a doutora Lia Selig, doutora Lia Selig, que trabalhava no programa de HIV/AIDS e foi convidada a trazer a expertise da AIDS, que trabalhava muito com a sociedade civil, com as pessoas afetadas, né, para a tuberculose. E ela encontrou um programa totalmente desarticulado, totalmente desmontado, sem equipe, sem estrutura, sem recurso, né?
impossível o desenvolvimento das ações. E naquele momento, como eles já tinham tentado anteriormente, e ela tinha uma forte ligação com o pessoal do UFRJ, né, do grupo ainda embrionário, que hoje é a Rede TB, que é a Rede Brasileira dos Pesquisadores, né, que especialistas na TB, especialistas na questão do HIV, que eles vinham assim, porque a gente precisa fomentar, a gente precisa estimular, a gente precisa de alguma forma despertar a sociedade civil, né? Como na AIDS, Sociedade para a tuberculose. Civil e academia, né? Você está falando na Rede TB, né? Mas a Rede TB naquele momento já tinham feito alguns seminários, já tinham tentado, mas a linguagem da academia não é a linguagem da sociedade civil. Né? Mas o que eu digo é que a academia, onde os médicos são formados, os médicos não eram estimulados a receber informação sobre tuberculose. Segundo o que eu falei lá da UF, quando foi uma palestra que mobilizou um grupo enorme de alunos. Que ninguém sabia. Segundo o próprio levantamento da Rede TB, e eu me lembro do Rufino falando isso, ele disse assim, olha, a carga horária de formação em medicina para tuberculose é uma piada. Eram 4 horas que ele me disse. Na formação médica... 6 anos de formação. Em 6 anos de formação, mais lá, né, o período que tem, como é que é o nome? Depois residência, só 4 horas. Né, se falava sobre tuberculose, e imagina o que falavam, né, do ponto de vista mais, talvez histórico, que ela nem existe mais, que diziam isso para os formandos, né, não existe mais, foi do passado. Então, esse workshop, isso é curioso porque assim, foi uma iniciativa de uma gestora, né, Lia Selig. Lia Selig. Vou mandar esse link do da programa para ela. Lia Selig, que vinha da gestão da AIDS, que assumiu a responsabilidade de reestruturar, né, o programa de tuberculose do Estado, né, e que tinha essa visão, né, que tinha esse entendimento da importância de ter a sociedade civil como uma parceira, de engajar as pessoas afetadas, de engajar as organizações da sociedade civil, né, para uma parceria junto com o Estado, junto com o programa. Eu participei desse workshop, foram 2 encontros, mas esse workshop teve um outro detalhe que é importante. Ela convidou um ativista do movimento AIDS, que é histórico, que é o Ezio Távora, né, que então militava no Grupo Pela Vida do Rio de Janeiro, né, um grupo forte, né, que luta pelos direitos, pela dignidade, pela cidadania das pessoas com HIV até hoje. E milita até hoje. Até hoje. Convidou para que ele, junto com ela, montasse esse workshop e convidasse as organizações que militavam, que atuavam no movimento AIDS, organizações dos mais diferentes perfis. Você tinha organizações de profissionais do sexo, você tinha organizações de criança e de adolescente, você tinha organizações que trabalhavam com idosos, você tinha organizações que trabalhavam com profissionais do sexo. Então, um conjunto enorme de instituições, né, que trabalhavam então na epidemia da AIDS, atenderam esse convite. A minha instituição, o IBS, que eu já citei aqui, era uma instituição. Eu já estava começando com a intervenção no projeto Catadores da Vida, fui para o workshop. Só que o workshop abriu a minha mente. Eu que achava que já estava começando a entender o que era a tuberculose, né, com problema de saúde pública, né, foi me impactado, foi me revelado pelos dados que foram apresentados, né, pelo todo o histórico, né, e pela necessidade do enfrentamento. Eu saí de lá muito impactado e muito sensibilizado. Assim, o workshop, para mim, teve um efeito concreto. Né, me sensibilizou, me impactou, me despertou uma vontade minha, como ativista da AIDS, trabalhando numa organização não governamental que se pretendia inovações sociais, a também dar uma resposta à questão da tuberculose. Porque ficou claro que a academia, a gestão, né, os governos, né, não estavam dando conta, né, e que, por ser multifatorial e partindo dessa experiência que tínhamos enquanto sociedade civil, que a gente precisava também abraçar essa causa, que também era uma responsabilidade nossa, porque eram nossos pares, eram as nossas comunidades, né? Eram os nossos usuários dos projetos que estavam sendo afetados pela tuberculose. E principalmente pela informação da questão da determinação social do impacto, que não bastava só você oferecer e ofertar, né, que já existia a oferta do diagnóstico e do tratamento. Né? Você tinha também que fazer intervenção política, de políticas públicas para mudar
mudar as relações sociais de profunda desigualdade, melhorar as condições de vida, de trabalho, de renda, de educação, discutir com a academia a questão da formação do profissional, de do médico, urbanidade, que você já mencionou. De urbanidade. E, acima de tudo, né, da desinformação, que ninguém falava, ninguém via, ninguém sabia sobre tuberculose, era antiga. Por isso nós criamos o bordão. Ela é antiga, mas é antiga. Sim, mas não é passada. E tem cura. A gente sempre concluía com e tem cura. Porque Eu ainda hoje, há 4 anos e pouco que eu estou trabalhando especificamente com tuberculose no outro município, que é o município de Duque de Caxias, que tem me dado um prazer extraordinário, porque eu sou um tisiologista assim, de carteirinha, né? Eu gosto muito da tuberculose. E eu recebo pessoas com tuberculose hoje, e aí eu pergunto, e aí, como é que foi para você o diagnóstico? Assim, doutor, eu achava que essa doença não existia mais. O sujeito está com um diagnóstico de tuberculose e mesmo assim é difícil para ele cair a ficha, né? Você tem toda a razão em dizer, e esse programa eu espero que também sirva para isso, né? Para ficar batendo nessa tecla de que a doença é antiga, mas não é passado. E o estigma, às vezes, da doença incomoda tanto que eu fiz alguns estudos a respeito disso. Um dos motivos que leva o paciente a abandonar o tratamento, um deles, é se ver livre da doença. Ou seja, no inconsciente, se eu não estou mais tomando remédio, eu não tenho essa doença horrorosa, entre aspas, e aí para de tratar. Né? E às vezes uma das grandes dificuldades nossas é dizer, cara, essa doença é antiga, mas não é passado, é tratável, é curável, não torna você uma pessoa menor, não compara você a algum substrato de ser humano. Essa é uma doença que qualquer pessoa no planeta hoje pode desenvolver, como desenvolvia nos séculos passados. Aliás, falar em século passado, fazer uma referência aqui. Quem estiver nos ouvindo e quiser saber um pouquinho como é que era a tuberculose antes do tratamento, assistam a um filme chamado Floradas na Serra. Tem no meu canal, é só botar no YouTube, Floradas na Serra, tem o filme integral, em preto e branco, 2 personagens principais, Jardel Filho e Cacilda Becker, e é de uma época, foi um livro escrito pela Diná Silveira de Queiroz, em 1938, né? Então, a primeira medicação foi anunciada, como eu disse aqui, em 1943. Então, em 1938 tinha remédio nenhum. As pessoas eram levadas para serras, porque na serra teria menos oxigênio. Por isso que o nome do filme é Floradas na Serra. Recomendo. Fala, Geraldo. Isso funcionava mesmo de ir para a serra? Funcionava por 2 motivos. Um objetivo, que realmente nas serras tem menos oxigênio, e a bactéria ela gosta mais de se desenvolver, se multiplicar em local de forte aporte de oxigênio. Mas a outra questão que está por trás, a gente sabe, era afastar as pessoas dos centros urbanos. Então, mas curava a pessoa ou não curava? Curava porque a tuberculose, 25% dos casos, curava mesmo sem remédio, né, espontaneamente. Mas fala. Então, assim, estou tentando assim, resgatar aquele cenário, né? Eu quero que o Roberto também se lembre do fórum. E qual era o cenário e o contexto da criação do fórum? Estamos falando lá, né, de 2002, né, 2003. O lançamento, né? Em 2003. Mas estou falando um pouquinho antes do fórum, né, desse workshop, dessa iniciativa do Estado, de uma gestora, né, que tinha essa visão da importância da participação social. Qual era o cenário? Então, assim, um esquecimento da tuberculose, né? Então, achavam que era do passado, muitos ainda acham que ainda hoje é do passado. Uma falta total de campanhas de comunicação. Você não tinha campanhas do Ministério, nem do Estado, nem a nível municipal. Assim, como é que você espera que as pessoas saibam que a doença existe, reconhecer o sintoma, saber que existe tratamento e que existe cura, né? Se você não tem informação, né? Se não tem campanha, se você não tem material distribuído, se você não tem ninguém falando sobre isso. E mesmo hoje, eu acho que a gente ainda precisa implementar essa questão, né?
Então, entendendo, inclusive, a comunicação em saúde como um direito da cidadania. Mas eu vou caindo no esquecimento. Aquela coisa que você tem, dá um destaque ali, daqui a pouco... isso é bobagem. Não são campanhas regulares. Então, se você não tem informação, como é que as pessoas vão ser conscientizadas? Como é que elas vão estar mobilizadas, né, para identificar, para diagnosticar, para tratar, para apoiar, né, socialmente? Então, a primeira questão que a gente percebeu era isso. E esse campo de comunicação, esse campo de falar entre pares, esse campo de mobilizar, é da sociedade civil. Né? Era como foi na Liga. No passado, que você não tinha tratamento quimioterápico, mas você tinha alguma forma de resposta da sociedade. Né? Você oferecia conforto, você oferecia solidariedade, você oferecia abrigo, você oferecia alimentação, você tinha uma resposta. A sociedade não estava amarrada, ela tinha uma resposta. Hoje, né, e já em 2002, 2003, você já tinha todo um programa nacional, programas estaduais, o SUS, né, estruturado, dando acesso para diagnosticar, para tratar, para curar. Então é inaceitável os números e principalmente o desfecho, que é o óbito. Né? O Estado do Rio de Janeiro, isso também foi uma das questões que os números nos disseram e nos impactaram, o Estado com a maior incidência e a maior mortalidade à época. Nós nos destacávamos no cenário nacional como os piores indicadores da doença. Nós e o Amazonas. Não, sim, mas na época nós estávamos à frente do Amazonas. Né? Ao longo a gente agora está... Eu não sei se o Amazonas... tuberculose multiresistente, o Rio está na frente de todos os estados do país. E aquilo que eu falei ainda agora há pouco da história da UF. É um desleixo com a divulgação, com incentivo dentro do espaço de formação. Isso. Então o pessoal, pegar a coisa mais importante. Não, e uma coisa que me incomoda em relação a isso, Roberto, você está trazendo, a questão da comunicação, é que se você pegar o festival a Palma de Ouro da França, o festival de publicidade, a publicidade brasileira já ganhou prêmios internacionais aos baldes. Nós sabemos fazer campanhas publicitárias. E a gente é só entender os temas ligados à saúde também como uma campanha publicitária, no caso, uma publicidade sobre como interromper o flagelo da tuberculose no país. Nós tivemos no passado o Lázaro Ramos, quanta gente envolvida. Tony Ramos, Marieta também. Severo. Exato. Pessoal, e aí isso de repente vai caindo para isso é bobagem, isso é coisa não existe mais, é coisa antiga. Mas é para, nem que seja renovar com pessoas mais atuais fazendo aquela mesma campanha. Então, daquelas 80 instituições, né, que atenderam esse chamado, né, e que foram sensibilizadas, né, e aí não só, né, por iniciativa da gestão, mas também por um ativista entre pares, né, já citei, vou repetir, o Ezio Távora, que fez essa convocação entre pares do movimento AIDS, né, 30 organizações, né, saíram desse encontro e o IBS, e aí eu na figura de representante do IBS, encontro técnico, nos reunimos e tomamos a decisão, né, de, a partir da experiência, da vivência, da nossa militância, nosso ativismo, tanto em AIDS como em outros campos, né, porque organizações que trabalhavam, né, com várias agendas sociais, né, mas que a AIDS era transversal a todas elas, nós resolvemos resgatar, refundar, retomar o papel da sociedade civil, né, na luta contra a tuberculose. A gente fala enfrentamento, a gente falava luta, no combate. A gente ainda pegou um pouco, a expressão era combater, depois a luta, né? Hoje a gente fala do enfrentamento. Né? Numa conversa internamente que eu tive então com o meu diretor, ele me disponibilizou, enquanto técnico, né, enquanto profissional, para mim trabalhar essa questão. E eu já vinha, o Roberto era o secretário à época do Fórum João Guisado do Estado do Rio de Janeiro, que já existia há alguns anos. O Roberto foi um parceiro importante, né, como ativista do movimento e como coordenador, era secretário do Fórum. Era bolsista da MacArthur Foundation. E nós começamos a juntar essas agendas, nós começamos a integrar esse movimento. A ideia original era fazer um movimento único, TB-HIV, né? Mas que depois também houve muitas resistências em relação a isso. Então, com o olho no gelo da AIDS. Todo o estigma da AIDS não queria mais se associar ao estigma da TB. Né? A luta pelos recursos, né, da AIDS
pelos direitos da cidadania, não queria também dividir a agenda da luta, achava assim, não, a gente não vai dar conta disso, isso é uma outra política, isso é um outro programa, isso tem a ver com a gente mais ou menos, porque isso não é todo mundo, a TB/HIV não é um problema de todos nós. E aqueles grupos, então, né, e aí eu, Roberto e outros ativistas aqui do Rio, o próprio CEDAPS, instituição que até hoje, né, e hoje está absolutamente à frente na condução do fórum. Centro de né, Promoção da Saúde. Promoção da Saúde. Wanda Guimarães, Juliana Rich nos ouçam. Exatamente. Algumas instituições de referência, né, aqui no Estado, né, com diversas agências sociais, assumiram, me abraçaram e vamos montar um movimento, um fórum. Vamos fazer o fórum. Como tem um fórum de AIDS, vamos fazer um fórum. Deixa eu falar um negócio para você, que infelizmente nosso programa é longo, mas ele é finito. Então eu queria ainda abordar alguns aspectos da questão e nós só temos pouco mais de 10 minutos. Okay. Então, eu quero abordar... Dá uma fechada aqui. Dá uma fechada que eu quero abordar duas coisas ainda, em 10 minutos. Então esse grupo, no 6 de agosto de 2003, reunidos na Fundação Taúfo de Paiva, ainda lá na... São Cristóvão? No centro, lá me lembra? Almirante Barroso. Almirante Barroso, né? Com aquele símbolo da cruz. Cruz de Lorena. De Lorena, símbolo antigo, né? Histórico da tuberculose. Ali foi lançado, nós temos uma foto histórica, foi criado o Fórum de Tuberculose do Rio de Janeiro, na época, como você já citou, Fórum de Organizações não governamentais na luta contra a tuberculose, porque ele era exclusivamente de ativistas, de militantes, de lideranças de ONGs, né? De ONGs, lideranças comunitárias. E foi no melhor espaço possível de referência. Fundação Taúfo de Paiva, Liga Brasileira contra a Tuberculose. Né? Esse fórum, agora em 6 de agosto, fará aniversário de 23 anos. Né? E foi pioneiro nesse resgate, já numa Constituição de 88, na Constituição Cidadã, já com o Sistema Único de Saúde, já com o SUS estruturado, quer dizer, numa outra realidade, né, de resposta governamental e de sociedade. E ele foi referência, né, para todas as estratégias e para todas as ações inovadoras. Vamos marcar a importância disso, porque o dia 6 de agosto, que marca a data de fundação do Fórum, é o dia estadual de combate e enfrentamento. Como é que é o dia, literalmente? O dia estadual. É o dia estadual de luta contra a tuberculose. Então, a data da criação do Fórum, que era uma coisa da organização da sociedade civil, virou uma data estadual de referência, de conscientização, mobilização e luta contra a tuberculose. E depois disso, o dia 3 de agosto passou a ser também o dia municipal da semana. Então a gente tem que falar, que não pode deixar de falar aqui, no deputado Gilberto Palmares, que foi o primeiro presidente da Comissão Parlamentar de Tuberculose e HIV da ALERJ. Temos que falar do deputado Paulo Pinheiro, que foi quem criou a Semana Municipal da Tuberculose, que a data pico é o dia 3 de agosto. Depois a Marta Rocha, a deputada Marta Rocha, assumiu depois da saída do Gilberto Palmares, ela assumiu a presidência da Frente Parlamentar, que era tuberculose, HIV e diabetes também, acrescentou-se mais um agravo, né? Então, é a incidência da sociedade civil, sobretudo a nível nacional, né? A nível nacional, nós tivemos também, por ingerência nossa, eu me lembro que eu participei da escolha da pessoa, que foi o deputado Antônio Brito, que veio a ser o presidente da Frente Parlamentar Nacional. Foi uma iniciativa também nossa, né, também do Estado do Rio de Janeiro, e elegemos aquele baiano que ele assumiu. Não vai ter tempo aqui de contar como é que foi essa articulação, mas foi muito interessante, contou até com a participação do Roberto Jefferson. Então é mostrando que também, além da academia, além da sociedade civil, tem uma articulação importante que é junto ao parlamento, né? O tabagismo, por exemplo, brasileiro, ele é do jeito que é, o controle do nicotinismo no país, por causa das leis. E as leis foram feitas por incidências sobre os parlamentos também, né? Eu queria só voltar aqui com o Roberto a lembrança, porque nós dois
fomos contratados pela FAP, né, pela Fundação Ataulfo de Paiva, e de 2007 a 2012 nós fomos, eu e ele, dois dos coordenadores técnicos de um projeto importante chamado Fundo Global Tuberculose Brasil, que recebeu recursos dos 7 países mais ricos do mundo e a Rússia, o G8, né? O G7 se juntou à Rússia, e o Brasil recebeu recursos para implementar o controle da tuberculose, o controle da AIDS, implementar a articulação entre AIDS e TB e melhorar o controle laboratorial de tuberculose no Brasil e financiar ações da sociedade civil. Eu e Roberto, nós analisamos mais ou menos, se não me engano, projetos de 38, analisamos porque eu digo que a gente ia em loco, visitar os projetos, Brasil todo, se não me engano foram 38 projetos. Aí, curiosamente, por que o Brasil parou de receber recursos do G8? Porque esses recursos eram para ser dados aos países pobres. E na época o Brasil era um país pobre. O governo Lula daquela época tirou o Brasil da condição de país pobre e nós paramos de receber recursos para tocar o Fundo Global. Deixamos de ser elegíveis, que o Brasil tinha mudado de... É bom a gente resgatar a história. Resgatamos o problema. Resgatar a história é bom. Eu queria... Problema também. Mas só uma questão... Fala. Pequeno. Você estava citando os parlamentares, né, que nós temos, que foram importantes, né, e que são importantes nessa história. E para fazer justiça, não deixar uma de fora, que foi anterior, que foi a Cida Diogo. A Cida Diogo, ela presidia a frente parlamentar na LERJ da HIV/AIDS, né? E foi o Roberto que fez, enquanto secretário do Fórum de Amizades, essa aproximação. Então, a ideia, inclusive, o texto original que estabeleceu o dia 6 de agosto como dia estadual, né, de conscientização e mobilização de tuberculose, foi apresentado por ela. Só que depois ela, em seguida, ato contínuo, ela sai do parlamento e a gente retoma através de uma assessora dela, da Cida Diogo, que trabalhava no gabinete do Gilberto, nossa amiga que está no Pernambuco agora. Qual é o nome dela? Tá feito o resgate. A Sônia Lacerda, só para fazer o resgate. Está feito o resgate. Agora eu vou passar a bola para você, que o tempo está voando. Você hoje, criou uma iniciativa super interessante que eu queria que você falasse 2 minutos sobre ela e desse o endereço da página, o Observatório Tuberculose Brasil, que é um observatório que você comanda na Fiocruz. Como é que... Fala aí, 2 minutos, qual é a ideia do laboratório, do observatório e eu sei, mas quero que os ouvintes saibam, e o endereço, que depois eu edito. Ok. O Observatório Tuberculose Brasil é uma iniciativa da sociedade civil por uma demanda de estabelecer um diálogo, uma comunicação, uma agenda de trabalho com a academia. Né? No caso, a Fiocruz, porque é a instituição de Estado, que tem, né, um potencial enorme, né, de ações, de trabalho, de pesquisa, de ensino. Isso que a gente está levantando aqui, a necessidade de capacitar, a necessidade de pesquisar, né, a necessidade de incorporar, né, ciência, tecnologia. Então, essa proposta ela foi levada por meio do Centro de Referência Hélio Fraga para a ENSP Fiocruz, quando o Hélio Fraga sai da SVS, ele estava na SVS, ele vai para a ENSP Fiocruz, conduzido por Miguel Ayub, um amigo nosso, companheiro nosso também. Ele era da FUNASA, o Centro de Referência. Exatamente. Mas quando eu entrei nesse processo, ele já estava na SVS, né? Porque o Hélio Fraga era um parceiro do Fórum, uma instituição que apoiava as iniciativas do Fórum. A gente levou para a Fiocruz abraçou a ideia. O Observatório foi instituído em 2013, então nós já temos uma caminhada aí, e ele se propõe justamente a servir de ponte, né, entre a academia, né, entre a ciência, a pesquisa, o ensino, com os movimentos, com o ativismo, com a militância. E informa muito, eu acompanho diariamente, informa muito. A gente acompanha as agendas, né, a gente acompanha as discussões, a gente socializa e divulga isso, a gente tem uma página oficial. Então, qual é a página? Observatório Tuberculose Brasil, no Fiocruz, é uma página oficial ligada à CCI, quer dizer... Não, mas isso é em qual plataforma? Na Facebook. No Facebook. Observatório Tuberculose Brasil. Só botar isso, só botar Observatório Tuberculose, não tem... Na verdade, essa experiência serviu, inclusive, de referência. Hoje você tem uma rede,
latino-americana de observatórios, que chamaram de Observatórios Sociais da Tuberculose, seguindo a nosso exemplo de trabalho. Você tem uma criada no Espírito Santo também, junto com a ETEL, que foi secretária da SVS, mas nós somos o pioneiro, né? Isso que foi em 2013 que estabelecemos isso, que era uma discussão que a gente tinha no movimento social dessa necessidade de ter realmente um espaço junto com a academia, junto com a universidade, junto com os institutos de pesquisa. Observatório Tuberculose Brasil, Isso. Fiocruz, bota isso no Facebook, se inscreve no canal. Temos mais de 4.700 seguidores, né? Dos vários seguidores. Precisamos aumentar isso. Nacionais e internacionais. Precisamos aumentar. Deixa eu fazer umas referências, o programa não acabar sem a gente mencionar. Draulio Barreira hoje é o cara que está à frente desse movimento, englobando outros, mas mantém-se à frente do movimento. Não é de outro, Brasil Saudável. Draulio, estamos aqui aguardando um dia que você vier ao Rio, saia de Brasília e venha aqui para a gente fazer um programa sobre isso. Uma outra referência que não podemos deixar de fazer, Margarete Dalcolmo, que já foi diretora do Centro Referência Hélio Fraga, hoje está mais focada na Fiocruz, Academia Nacional de Medicina, e é uma grande batalhadora e comunicadora também, não só porque ela ficou muito conhecida com a Covid, né? Mas ela trabalha com a tuberculose há 40 anos antes da Covid. A tuberculose ela é tão estigmatizada que nem uma liderança como Margarete em relação à tuberculose tinha voz, porque ninguém queria saber de tuberculose, a verdade é essa. As pessoas, ela só criou a voz dela assim, nacionalmente com a Covid porque as pessoas tinham interesse na Covid. Exatamente. Mas elas não sabem que a tuberculose está matando mais de 1 milhão de pessoas por dia. Agora ela usa a visibilidade dela que ganhou na Covid para falar de tuberculose. Exatamente. A Márcia lembra bem. Gente, se alguém quiser contatar vocês para uma palestra, para um entendimento, quiser fazer uma organização, às vezes no município, fazer um fórum municipal em algum município do Brasil, como é que as pessoas podem contatar vocês? Roberto Pereira. Qual o contato que você daria, que depois na reedição do programa eu ponho uma legenda? Qual que eu boto? Bom, como fórum você tem o e-mail do fórum, que é o fórum, né? tbrj@gmail.com. Vamos repetir, depois eu vou botar o legenda, mas agora se alguém estiver ouvindo o programa, Fórum TBRJ, tudo junto, gmail.com. gmail.com, Carlos Basília e Roberto Pereira. Essa é uma forma. Uma forma. Que o colegiado do fórum, que é um grupo que toca nessas agendas do fórum, que organiza as reuniões. Nós temos reuniões presenciais e online, né? A cada 2-3 meses, são reuniões ordinárias. Isso. Que nós fazemos a convocação via Facebook. Presencial tem uma limitação de espaço, tem mas online... Tem que se inscrever, mas online toda e qualquer pessoa que tiver disponibilidade e interesse. Você é do Amazonas, que tem os resultados que também, indicadores que são ruins, como os do Rio, que estão melhorando, mas precisam melhorar mais. Você é do Amazonas, quiser participar da reunião do Fórum do Rio, você nós temos o Fórum tem uma página no Instagram. Qual é a página? Fórum. Rápido. Fórum Tuberculose RJ. Só igualzinho. No Instagram. E tem a própria página do Observatório Tuberculose Brasil, que eu coloco todas as agendas, as convocações das nossas reuniões. Dá de novo o endereço do Facebook, do Fórum, do Observatório. Não, do Facebook. Não, do Observatório, de novo. Observatório Tuberculose Brasil. Isso. Facebook. Pronto. Ponto. Isso. Fórum TBRJ. No Instagram. Isso. Né? Temos grupos também no WhatsApp, mas que aqui não cabe estar divulgando. Faz um contato conosco pelo e-mail, faz um contato conosco pela página do Instagram ou pela página do Facebook do Observatório Tuberculose Brasil, que a gente responde direitinho, que a gente insere o contato da pessoa e insere a pessoa dentro desse movimento. Então eu queria falar... Hein? Gente, o Geraldo já está dizendo que o tempo acabou. Eu agradeço muito, muito, muito. Foi melhor do que eu esperava. A experiência de vocês é admirável, né? Não só a experiência, mas a tenacidade com que vocês se mantêm.